Oi, tia. Bom dia. Bom dia. E a Letícia caiu, eu acho. Oi, tia. A Letícia entrou e saiu. Ela pediu para entrar de novo. Vamos ver. Matheus. Entendo. É um cachorrinho que tem na tua blusa. Tinha um gato com óculos e um chiclete. Ai, que bonitinho. Oi, tia, tô pegando minha água. Tá bom. Nós vamos iniciar com a aula de quinta-feira, tá? Nós vamos terminar a correção de português e dando continuidade o de português de hoje. Aí a gente faz tudo junto, tá? E depois a gente entra em matemática. E aí, se caso precisar, na segunda aula a gente dá continuidade em matemática e depois vocês tiram as dúvidas da Atividade avaliativa de história, tá bom? A gente não vai responder, a gente não vai fazer a correção. Nós vamos falar a respeito do conteúdo, para tirar as dúvidas que vocês possam ter alguma dúvida, né? Sim. Tia, no livro de matemática do atividade quinta-feira, 116 a 119, né? Perfeito, isso mesmo. E outra matéria qual era, tia? E a outra é de português, aí vai na página, é a continuidade, né? Aí vai a página A gente parou na 51 a 52. E paramos na página 149, na questão 8. Uhum. E primeiro vai ser matemática? Português. Primeiro a gente vai dar continuidade ao português, tá? Bom Eu tô dia, arrumando aqui a mesa, tá? Por isso que eu tô com a câmera desligada. tá bom. Bom dia, Anderson. Bom dia, tia. Bom dia, Matheus. Vocês viram ali o pessoal da educação física? Então, assim, ó, tentem fazer a filmagem ainda hoje, que eu preciso ainda hoje estar enviando para o professor Gabriel, tá? Então, Hoje eu tenho certeza que vou mandar, tá, tia? na verdade, assim, ó, eu já avisei em outras aulas, mas vou avisar novamente. Professor Gabriel está avaliando vocês com os vídeos que vocês estão encaminhando para ele, certo? Então, assim, tentem
ser comprometidos no dia da educação física para fazer essas atividades. Tá? Então, vocês vão ter até hoje, final do dia, para estar enviando a filmagem. Eu vou quando alguém tiver para filmar, tá bom? Isso, tem que olhar direitinho e fazer bonitinho, tá? É muito importante que vocês comecem a ter essa atenção na filmagem da educação física, tá? E também não fazer a atividade de educação física de qualquer jeito, porque o professor está avaliando vocês, é como se estivesse lá na escola fazendo atividade. Então, tentem fazer o melhor possível para tirar o máximo de nota que vocês puderem no boletim, que é o 10, né? Então, quando o professor dá um 9,5, um 9, com certeza é o exercício que vocês fizeram, a prática e a forma de como estão executando é que não está de acordo dentro da educação física. Então, façam com bastante atenção, com bastante comprometimento. Não façam de qualquer jeito. Certo? Vamos iniciar a nossa aula. A Natália hoje não vai poder assistir a nossa aula porque ela enviou um recado para a tia dizendo que ela não passou bem durante a noite e hoje ela não está legal para assistir a aula, mas que ela diz que assim que ficar melhor ela vai dar continuidade a essas atividades e vai estar postando para a tia Carla. Certo? Então, ontem nós paramos lá na atividade de língua portuguesa, página 149, a questão 8. Né? Então, onde a gente corrigiu essa? isso foi o que eu falei, Matheus. Nós paramos na questão 8. Aí, eu pensei que a gente ia continuar. fizemos a letra A, certo? Agora, lá na página 150, o Matheus vai ler para a gente e vai dar a resposta dele. A Betia? Isso. Por que Fortunatella recebeu tal castigo? Porque os primos acharam que Fortunatella empurrou Rina. Certo. Perfeito. Alguém colocou de outra forma? Anderson? Porque botaram a culpa nela da Rina ter caído do burrico. Isso. E eles quiseram o quê? Se vingar. Né? Eles quiseram se vingar. Muito bem. Letícia hoje está em cima da cama, Letícia? Está na cama, Lê? Letícia Acho que ela tá ouvindo. Ela não está. Letícia, você está ouvindo a tia Carla? Letícia, você está ouvindo a tia Carla, Lê? Letícia, o áudio, você está me ouvindo? Ó, ela saiu. Ela vai entrar de novo. O Anderson também. Tá, vamos para a letra C, então. Letra C, eu vou pedir para o Caio fazer a leitura e dar a resposta dela. A resposta que você fez, Caio. Sim. Você acha que o castigo imposto a Fortunatella foi uma atitude justa? Por quê? Tia, eu botei que não, pois Fortunatella não fez nada para receber aquilo ali. Perfeito. É isso mesmo, né? Embora, só um pouquinho, Matheus. Embora essa pergunta é algo pessoal, é uma resposta pessoal, né? A gente não pode omitir que
a Fortunatella não teve culpa do que ocorreu. Então, não foi algo justo. Fala, Anderson. Tia, eu coloquei porque eles deram uma moeda falsa a ela e ela não empurrou a Rina do burrico. Tá. É assim, ó. Olha a pergunta. Você acha que o castigo imposto à Fortunatella foi uma atitude justa? O que você colocou? Que não. E o porquê? Não. Porque Por quê? porque eles deram uma moeda falsa a ela e ela não empurrou a Rina do burrico. Tá, muito bem, tá certo. Marcos, Tia, eu coloquei, não porque a culpa era deles. Porém, uma coisa que eu comecei a pensar ontem, quando eu nessa atividade, é que ela pode muito bem estar contando a questão da história dela. Se formos parar para pensar, porque é também da narrativa dela. sim, é a narrativa dela. Mas tu achas que ela ia mentir? Porque a história dela, no final, ela se coloca decepcionada com os primos por tudo que aconteceu. Parei para pensar se fosse a versão da história dela. Uhum. Pode acontecer. Pode acontecer. Só que nós não conhecemos Fortunatella. Então, até que prove o contrário, o que ela fala, a gente tem que aceitar como verdadeiro. Porque ela é a única que narra a história, não é a única que narra a história. Uhum. É uma história real. Hã? É uma história real isso ou não? Não, né? É fictícia. Vamos lá. Questão C. Duda, pode ler? Uhum. Como você agiria se estivesse no lugar de Fortunatella? Eu falaria que foi os primos. Calma aí, tia. Tia, minha, eu me enganei aqui. Tá, então arruma que eu vou chamar outro. Letícia. Letícia. Letícia, você pode ler o que você colocou na letra D? Sim. Tia não fala? Não, pode falar. Ela que tá ela colocou. Falava que errado. Eles estavam mentindo. Tá, quem quer falar agora o outro? Pode falar, Marcos. Tipo, A letra D A letra D. iria para a casa da avó Catarina e ficaria o que ocorreu basicamente. Muito bem. Mais alguém quer falar essa? eu Pode falar, Matheus. falaria que foi o burrico que esperneou porque eles chicoteavam ele. Com isso, a culpa foi deles. Muito bem. Você, Anderson. Tia, eu ia dizer que eles estavam chicoteando o burrico sem necessidade e ele se revoltou o bicho. Então não foi culpa dela, e sim deles. Isso, parecido com o que o Matheus falou. Marcos. Mas será que eles iriam escutar caso a gente falasse que Sim. eles estavam escutando? Na verdade, eles estavam fazendo judiação com o animal. Mas se a gente falar, Judiar o animal. vocês estão judiando, será que não? Tanto fizeram para judiar que depois eles queriam botar a culpa em cima de Fortunatella. Tá? Eles sabiam que era a culpa deles. Sabiam Mas que será a que eles culpa era iriam deles. escutar? Sim, queriam.
Iriam, porque não tinha necessidade de fazer isso. A menina estava só brincando e passeando com o burrico, não tinha o porquê de ficar chicoteando. E a Nina também nem falou nada, né? Claro, era pequena, provavelmente não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Questão 9. Na questão 9, o trecho diz assim: Fortunatella, nunca mais engane ninguém, que é muito feio. Vou contar ao seu avô que você quis me passar a perna, me dando uma moeda falsa. Letra A. Caio, o que significa a expressão destacada acima? Passar a perna. Tia, eu botei assim, passar a perna significa enganar alguém. Muito bem. Querer enganar alguém, né? Letra B. Ou também te dar um golpe. Ali é enganar alguém. Letra B. Qual foi o motivo do choro de Fortunatella enquanto seu Alfonso falava com ela? Duda. Eu coloquei, pois a culpa não foi dela. Só um pouquinho, Duda. Alguém colocou outra coisa? Você, Matheus. Porque ela não sabia que a moeda era falsa. Perfeito, isso mesmo. Né? O choro dela foi porque ela não estava com intenção de enganar ninguém. Ela que foi enganada pelos primos. Fala, Anderson. Porque seus primos a enganaram. Isso. Na verdade, o choro dela, Anderson, o choro dela foi porque ela foi chamada a atenção por seu Alfonso, tá? Ela foi chamada a atenção dele. Então, o choro dela foi porque ele chamou a atenção dela, mas a intenção dela não era enganar ele. Ela estava sendo enganada pelos primos. Letra C. Fala, Letícia. Tia, na B eu coloquei que ela ficava triste porque seus primos enganaram ela. Isso, muito bem, Letícia. Letícia, você pode responder a letra C? O que Fortunatella deveria ter dito a seu Afonso? Que eles enganaram ela e fizeram uma brincadeira muito fria com ela. Muito feia com ela, isso mesmo. Fala, Anderson. Que seus primos deram esta moeda para comprar um caderno. Sim, mas deveria dizer só isso? Não ia explicar muita coisa. E que ela não sabia que a moeda era falsa. Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Eu botei que a moeda, que ela não sabia que era falsa. Muito bem. Deveria dizer que ela foi enganada. A verdade, pelos... né? Isso, que tinha sido enganada pelos primos. Os primos tinham dado aquela moeda para comprar um caderno e ela não sabia que a moeda era falsa. Né? Duda, pode falar. Eu coloquei assim, que não sabia sobre a moeda ser falsa e falaria que foi os primos que deram. Isso, perfeito. Muito bem. Fala, Marcos. E seus primos deram um castigo e deram a moeda falsa para comprar um caderno, para ela comprar um caderno. E não sabia que ela era falsa e ser enganada. Isso mesmo. Assim. Vamos lá agora na página 151. Lá na página 151, a questão 10 diz assim, ó. Observe as palavras destacadas nestas frases e depois resolva as questões. Eu tenho duas frases aqui. A primeira frase diz assim, seu Afonso
eu quero um caderno bem bonito. E na segunda frase diz assim: vou contar ao seu avô que você quis me passar a perna me dando uma moeda falsa. Aí vem a Posso pergunta. ler a arte? Pode ler a questão A e dar a sua resposta, Matheus. O significado da palavra destacada é o mesmo nas duas frases? Justifique sua resposta. Não, no primeiro trecho é uma forma de tratamento e no segundo trecho é um sentido de posse. Muito bem. O sentido de posse aí, ele está usando o pronome seu, né? O pronome possessivo, que a gente já estudou. Fala, Duda. Essa daqui eu coloquei. Não, na primeira frase, o seu expressa a palavra Senhor. E na segunda frase, o seu está dando o sentido de posse. Muito bem, isso mesmo. Fala, Marcos. Essa eu peguei do livro, do vídeo. Aham. Porque assim, não, é apenas um apelido. Como é que é? Eu coloquei que apenas o seu Afonso é apenas um apelido. Não. Não. Seu Afonso não é apelido. Afonso é o nome da pessoa. E seu, você não assistiu a videoaula, né? Marcos, você assistiu a videoaula? Não. Pois é. Então, lá na videoaula, a tia Carla fala que nessa frase, seu Afonso, é como se eu estivesse dizendo Senhor Afonso. É um modo de tratamento, não é apelido. Apelido por exemplo, Mateus eu chamar de Teteu, Maria Eduarda eu chamar de Duda, isso é apelido. Agora, se eu chamar seu Mateus, é uma forma de tratamento. Eu estou dizendo Senhor Mateus, seu André, seu Pedro, né? Então, aí está a diferença. Então, o seu ali é utilizando como tratamento. E o seu avô, aí é o caso de posse, né? É o avô de alguém, é posse. Fala, Anderson. Tem que arrumar, hein, ô Marco? Arruma essa sua. Ali na A eu coloquei primeiro que não, que o seu Afonso é de senhor e o outro seu é de estar se referindo a uma pessoa, porque seu avô ali tá. Não, na verdade, não é que se refere a uma pessoa, é porque ele está dando o pronome possessivo. Não é que se refere, tia, eu tô dizendo que tá se referindo, não é que sempre se refere. Não, ela está, escuta o que eu vou te falar. Quando eu digo está se referindo a alguma pessoa, é como eu digo assim, ó, aquela, aquele. Entende? Ali ele está mostrando que aquele avô é de alguém. Seu avô. Então, eu estou mostrando que aquela pessoa é seu. É como se fosse teu por posse. Tá entendendo? Então, ele mostra como um pronome possessivo. Arruma, Anderson. Agora vamos na letra B. O Caio pode ler a letra B? Então vai, Caio. Agora elabore duas frases usando a palavra seu, usando os significados descobertos por você.
Bom, quem assistiu a videoaula viu que eu expliquei lá que vocês precisam fazer 2 frases. A primeira frase, demonstrando o sentido de tratamento, e depois uma segunda frase, mostrando... Tinha que ser na ordem, não, né? Não. E depois mostrando o sentido de pronome de tratamento. Cada um vai ler a sua, começando por você, Caio. A primeira eu coloquei com seu Adalberto foi na padaria. Muito E bem. na segunda eu coloquei seu avô amou o seu presente. Muito bem, gostei. O seu, Matheus? O seu pai não vai vir no cinema e o seu Altair trabalha o dia todo. Muito bem. Você, Duda? Minha mãe chama o meu avô de seu Pascoal e o seu pai trabalha aonde? Muito bem. E você, Anderson? Olhei hoje para os lados e vi o seu Ricardo. E a outra? Eu vou ali abrir a porta para seu pai. Muito bem. Isso mesmo. Você, Letícia? A primeira eu coloquei, seu pai me visitou ontem. Tá. E a outra? A segunda eu não sei se está certo, mas eu coloquei seu noivo está vindo. Isso aí ainda é pronome possessivo. Teria que ser outro. Outra frase. Tá bom. Tá? Vou arrumar. Isso. Arruma e mostra para a tia. Tá? Depois, enquanto a Letícia está arrumando a frase, a tia Carla quer perguntar, a questão 11, nós vamos trabalhar com o ponto, né, a pontuação de reticências. Quem leu o texto que eu enviei no e-mail, falando das situações que eu posso utilizar o ponto de reticência? Muito bem. Anderson, diga para mim uma situação que eu posso usar o ponto de reticências. Tia, eu li o texto, mas eu não entendi muito bem. E aí não viu o vídeo? Eu vi a videoaula? Também não entendeu? Não, ainda não. Então tá. Duda, qual foi a primeira situação que a gente pode utilizar o ponto de reticências? Tipo assim, eu usei o ponto de reticências. Daí, para o leitor tentar não adivinhar, tia, mas pensar o que pode estar escrito depois daquilo ali. Depois dos reticências. Perfeito, muito bem. A primeira situação, eu posso estar utilizando o ponto de reticências para interromper um pensamento. Eu vou estar falando ou escrevendo. Eu interrompo esse meu pensamento e faço com que a outra pessoa tente completar, imaginando o que poderia vir. Não é verdade? Essa é uma situação. Outra situação. Letícia, qual é a outra situação? Não, tia, eu não falei que eu queria falar, eu só queria dizer que estava pronta a minha frase. Tá, depois eu peço para você ler, só um pouquinho, tá? Qual é a segunda situação? Ai, tia. Matheus. Indicar excitações. Muito bem. Quando eu quero indicar, né, excitações comuns na oralidade. Então, eu vou falar e eu posso utilizar
escrever, né, na frase, utilizando para mostrar uma hesitação na minha fala. Terceira situação. Caio. Ele vai. Tá. Caio, qual é a terceira situação que eu utilizo o ponto de reticência? Caio. Oi, tia. Vamos lá, tô te perguntando. Você leu o texto? Qual dos textos? O texto de português do dia de hoje, lá no e-mail, falando sobre ponto de reticências. As situações que eu posso utilizar ele. Tia, veio até vir, só que agora eu esqueci. Alguém pode me dizer Tia, a mas terceira situação? eu cheguei... Tia, é porque eu li só ontem. Daí agora eu já esqueci, mas eu sei. Então não aprendeu. A gente, quando esquece algo, é porque não aprendeu. Vamos lá, Anderson. Qual é a terceira situação? É de trechos suprimidos. O que quer Trechos dizer? suprimidos de um texto. O que quer dizer um trecho suprimido de um texto? Um texto abreviado. Abreviado? Eu não pego um parágrafo inteiro, eu pego só algumas linhas de um texto. Muito bem. É um pedaço retirado do texto. Suprimir quer dizer retirar, tá? Então, é um pedaço do texto que eu retiro. Então, quando eu retiro esse texto, é porque está faltando a continuidade do texto. Então, eu preciso indicar dentro de aspas com o meu ponto de reticências, avisando que antes daquele trecho tem texto, tem um texto dando a continuidade e depois também. Entendeu? E, por fim, qual é a quarta situação? É para indicar a emoção no leitor. Transmitir emoção para o leitor. Exatamente. Transmitir a emoção e a subjetividade. Vocês sabem o que significa essa palavra? Quem assistiu o meu vídeo sabe. O que é? Ai, gente, eu vou começar a fazer... objetivo? Eu vou começar a fazer prova das minhas videoaulas. Vou começar na minha live. Fazer perguntinha valendo nota. O que quer dizer subjetividade? Aquilo que a pessoa tem como entendimento. Entendimento de opinião, entendimento de gosto, entendimento de sentimento. Isso é o que a gente chama de subjetividade. Entenderam? E aí, claro, eu coloquei no texto o exemplo de um poema de Castro Alves. O nome do poema é Navio Negreiro. E eu até coloco que esse poema ele vem com algumas palavras escritas erradas. Mas se dá por causa de quê? Porque ele dá a entender que quem está escrevendo é um escravo, né? É uma pessoa com pouca cultura. Por isso que vem a forma errada da fala, do falar, né? Do falar. E por isso que escreve errado também. Certo?
Aí, tia Carla, mas por que você veio mostrando isso para gente? Porque no nosso livro, ele vai perguntar por que aqueles dois trechos estão representados com reticências. Aí, a primeira pergunta diz assim: para que as reticências foram usadas nos trechos acima? Qual foi o sentido das reticências nesses dois trechos? Quem respondeu? Duda, pode falar. Tá. Na primeira frase, para interromper um pensamento de forma que o leitor entenda o que seria anunciado. E na segunda frase, né? Eu escrevi pequenininho, mas escrevi pequeno aqui embaixo, tá? Porque não teve espaço na linha. Tá. E na segunda, para transmitir emoção. Muito bem. Então, ali, ó, se eu pudesse falar de outra forma, eu diria que a reticências que está sendo colocada ali, né, é para dar uma suspensão, uma pausa no pensamento. E vem dizer justamente isso que você colocou, Duda. Ela vai indicar, né? Ela vai marcar uma hesitação, uma tristeza, uma dúvida. Por isso que ela está sendo usada ali naqueles três. Certo? E na questão B... Eu coloquei o que é, né? No caso, a primeira eu botei igual a da Duda, só que eu botei daí entre parênteses a primeira frase e a segunda. Tá, tudo bem. E aí, assim, ó, na letra B diz assim: substitua mentalmente, ou seja, só através do pensamento, as reticências por um ponto final. Faça a leitura em voz alta. O que muda? Mateus. Tio, eu não sei se está certo. Que um ponto final é uma pausa e uma reticência quer dizer que tem continuação. Isso. Na verdade, tu podes até complementar. O ponto final, ele vai dar, né, um corte brusco no pensamento. E não mostra o êxito, a tristeza. Ele não vai mostrar isso. Tio, então eu vou trocar uma pausa pelo que tu falou, tá? Pode ser. Tio, eu troquei que um ponto final é um corte brusco. Sem mostrar hesitação e tristeza. Tia, como é que eu escrevo essa questão? Tá, eu vou ditar para quem ficou em dúvida. Pode colocar assim, ó. Com o ponto final, vírgula. A, esse A é com H e com acento agudo, porque vem do verbo haver. Então, há um corte mais brusco. Há um corte mais brusco? Isso. Vírgula. Não há mais suspensão nem hesitação. Continuaremos na próxima aula. Tá bom? O que é o final? Pode repetir. Não há mais suspensão nem hesitação. Se suspensão no final é com C cedilha?
Com S.